Vamos lá, então. Continuando aqui a nossa história dessas funções da linguagem. Então, as funções da linguagem são as intenções do falante. Se o falante tem a intenção de manter o contato ou de iniciar o contato, nós chamamos isso de função fática. Então, a função fática tem gente querendo entrar e não conseguiu, gente. Avisa lá que já pode entrar, tá bom? A função fática, então, é a função do teste final. É quando você chega lá, por exemplo, na portaria do prédio e fala bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Como vai? Então, é só para manter um canal aberto, dizer, olha, pode conversar comigo, que eu sou gente boa até, certo? Fala até bom dia. Então, ela não tem esse bom dia, boa tarde, boa noite. Entenderam, gente? Repete a função fática que eu entrei agora, professora. Então, nós estamos falando da função fática. Então, a função fática são esses momentos em que a gente está testando o canal, certo? Testando o canal. Então, quando você pergunta, entendeu? E aí, tudo bem? Ou então você diz assim, ó, aham, nó, mesmo. É função fática, tá? Função fática. Somente para testar esse canal mesmo. Função conativa ou função apelativa são as mesmas. Elas são a mesma, não tem diferenciação. Então, a função conativa ou apelativa é a função do convencimento, da persuasão. É quando o emissor tem a intenção de convencer o receptor a fazer alguma coisa. Nossa, você bem que podia levar essas coisas para mim lá na escola, né? Então, quando você diz isso, você está, na verdade, jogando um verde para colher um podre, né? Nossa, eu vou levar assim. Então, na verdade, você quer que a pessoa que não ia levar nada para você em lugar nenhum, tome a atitude de levar porque você está pedindo. Então, isso é função conativa. Nós fazemos isso o dia todo. Nós apelamos para que o outro atenda o que a gente quer o tempo todo. Não, eu queria conversar com você, mas você não quer, né? Você não se importa comigo, não é? Por quê? Porque eu quero que o outro diga sim, eu me importo. Então, a gente é muito malandrinho. E a função metalinguística, que é quando a gente tem um conceito. É a língua que explica a própria língua. As duas primeiras linhas aí do texto que vocês veem no slide, está escrito assim, ó. A linguagem é essencial para estabelecer comunicações e relações com outras pessoas. Isso aqui é uma definição, é um conceito. O que é a linguagem? Nessas duas primeiras linhas, nós temos a função metalinguística. Além disso, outro exemplo de função metalinguística poderia ser o dicionário. O dicionário, nós temos uma palavra que explica uma outra palavra. Então, nós temos a palavra lá, por exemplo, flor. Aí está escrito rosa na frente. Ou planta. Então, é uma palavra que explica outra palavra da língua portuguesa. Por isso que é chamada de metalinguística. Até aqui, alguma dúvida com relação a elementos da comunicação e funções da linguagem? Não. Explica para mim, por favor, professora. Fática? A fática é só para manter o contato aberto. É só quando você pega o telefone e fala alô. Esse alô só serve para saber se eu estou do outro lado te ouvindo. É só para isso. É só para manter o contato. A função fática, manter o contato. Certo? Ou continuar. Certo. Então vamos lá, algumas atividades. Aqui nós temos o cartoon. Aqui nós temos o cartoon que fala, ele tem aqui uma linguagem verbal e nós temos uma linguagem não verbal. Na linguagem não verbal, nós vemos aí pessoas variadas de diferentes modos, né? E todas essas pessoas compartilham de um mesmo pensamento. Então, cada balãozinho aí de pensamento que surge da cabecinha dessas pessoas tem uma letra que somada forma a palavra solidão, certo? E aí isso representa o quê? Que essas pessoas estão sozinhas por quê?
Elas estão olhando uma para a cara da outra? Elas estão mantendo contato, como é lá na função fática? Não. Não, elas não estão nem se olhando, elas estão transitando por esse lugar aí, mas elas não estão se olhando. E cada uma se sentindo mais sozinha do que a outra. Número 1. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Então, o fato de cada um pensar numa letrinha reforça que ideia? Letra A, dificuldade de conexão entre as pessoas. Letra B, aceleração da vida na contemporaneidade. Letra C, desconhecimento das possibilidades de diálogo. Letra D, desencontro de pensamentos sobre um assunto. Ou letra E, a diferença entre as pessoas que habitam o mesmo lugar? Letra D? Letra Os A. encontros de... Acho que é a RAP. Acho que é a. Dificuldade de conexão entre as pessoas. Por que não pode ser D? Eu achei que fosse a letra D, tipo assim, minha opinião é diferente da sua, então não tem como conversar com a senhora, ou então eu vou me sentir só. Assim como a senhora tem uma opinião sobre um assunto, eu não posso. Bom, eu pensei isso, né, mas acho que, não sei. Mas olha, a letra D está escrito assim, ó, desencontro de pensamentos sobre um assunto. Todos eles estão pensando na mesma coisa, não estão? Mesmo dia. Então não há um desencontro, há um encontro, não um desencontro. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Então, a letra A? Resposta certa, letra A. Muito bem, para quem respondeu letra A. Aqui nós temos o Garfield, e nós temos também linguagem verbal e não verbal nessa tirinha do Garfield. Então, no primeiro quadrinho lá, o Garfield está pensando em se deitar na rede. Ele deita na rede, quando ele deita, o John chega e quer tomar a rede dele. Ele está dormindo, percebam que ele está dormindo, ele está nem olhando para o John. Aí o John fala, fora. Ele olha para o John com essa estado de irônico dele, né? E desce da rede. Aí o John coloca a língua para ele. Ele fica irritado. Olha a cara dele. Irritado, porque o John colocou a língua para ele. Ele rasga a rede e o John fica entalado no buraco que ele provocou na rede. Percebam vocês que os outros quadrinhos todos aconteceram durante o dia. O último quadrinho já é noite e o John continua entalado na rede. Certo? Então, sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que, letra A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? B, o uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? C, o uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha? Letra D, a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha? Ou letra E, a linguagem não verbal não faz sentido nessa tirinha? Não faz diferença a linguagem verbal? Eu acho que é a letra C. Acho que é a C. A C. Vamos ver o que o povo está escrevendo. C, a Jéssica e a Laísa. Ana Maria também. Então, olha, não pode ser a letra B, como alguém aí disse, não sei quem foi, não pode ser a letra B. A linguagem verbal faz diferença, sim. E a linguagem não verbal, gente, ela tem que ser vista, certo? Quando eu falo, você me ouve. Aí você pode estar com o olho fechado, pode estar olhando para o lado, pode estar fazendo o que você quiser. Eu falei, você me ouviu. Então, ali, no terceiro quadrinho, o John já está olhando para ele quando diz, esse é meu lugar, não é? Dá licença daí. Aí, como ele não desconfia, por quê? Ele não está olhando para o John. Olha que ele está olhando para cima ou para o outro lado, com o olho fechado, alguma coisa desse gênero. Porque
Porque quando ele olha para o John, foi quando o John chamou a atenção dele dizendo fora. Não é que a linguagem verbal seja dispensável nesse caso. Ela não é dispensável nesse caso, certo? Então, a resposta certa, letra C. Ok? Estabeleça a relação entre as colunas, numerando a segunda de acordo com os elementos do processo de comunicação expressos na primeira. Então, nós temos aqui emissor, receptor, código, canal, mensagem, referente, de 1 a 6. E a gente vai enumerar a segunda coluna também de 1 a 6, tá? Então, primeiro, é quem elabora a mensagem, quem diz? Emissor. Então, número 1. Conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. 3. Número? Código. Código. Número 3. Muito bem. Assunto, contexto. 5. Qual é o assunto, contexto? É o quê? Mensagem. É mensagem. Mensagem. É Acabei de referencial. Diferente. É o referente, número 6. A quem a mensagem é dirigida? Receptor. Receptor. O texto em si. A mensagem. Mensagem. Mensagem, número 5. Meio pelo qual a mensagem chega ao receptor. Canal. Canal. Então vamos lá. A ordem correta da resposta da questão 1 é. A questão 3 eu não. Desce um pouquinho, professora. É a B. Letra B. É a B. Letra B. Muito bem. Tirinha para as questões de 4 a 7. Simplesmente fantástico. O primeiro banho no Cascão por causa do Covid-19. Parabéns ao Maurício de Souza e sua equipe. Então, o Cascão, o que a gente conhece do Cascão que está extra-texto? O que a gente já sabe do Cascão? Que ele não gosta de tomar banho. Ele não gosta de tomar banho, que ele é sujinho, não é? Na outra tirinha, ele fazia parte dos 3 porquinhos, lembra dessa tirinha? Então, o Cascão não gosta de tomar banho. Está tomando banho por conta do Covid-19. Número 4. Após a leitura atenta da tirinha, é possível afirmar que o foco da comunicação é, letra A, o emissor, pois ele diz como se sente nessa situação de pandemia. B, o receptor, já que é convencido a tomar banho e se cuidar como o Cascão para que não seja contaminado pelo vírus. C, a mensagem, uma vez que encontramos rimas e ritmo nesse texto. D, o referente, porque se trabalha com as questões conotativas da linguagem. Ou letra E, o canal, no caso, o chuveiro, porque o vírus pode ser lavado. Letra B. A B. Letra B. O receptor. Isso, muito bem. Então, letra B. Número 5. Nessa mesma tirinha, pode-se dizer que a função da linguagem predominante é letra A, referencial, B, metalinguística, C, emotiva, D, fática ou é apelativa? Apelativa. Apelativa. Por que é apelativa? Porque convenceu a pessoa a tomar banho? Isso, porque está lidando com o receptor. sim. Apelativa está ligada, certo? Então, letra E. Muito bem, para quem respondeu certo. Essa foi fácil? Foi, mais ou menos. Ainda sobre a tirinha de Maurício de Souza, reconhecemos que o referente diz respeito à necessidade de se tomar banho todos os dias, coisa que o Cascão não gosta. B, a situação econômica do Brasil, que já preocupa os governantes e o povo. C, a pandemia mundial,
Covid-19 que assola o país e preocupa as autoridades e as pessoas. Ao cartunista não soube desenvolver bem o assunto ou é a própria tirinha que é o canal dessa mensagem? C. Então, o referente dessa tirinha é letra C, pandemia mundial. 7. Essa tirinha é um exemplo de letra A, intertextualidade, B, paródia, C, citação, D, plágio autorizado ou letra E, cópia? Letra A. B. Qualidade. Letra B. A, intertextualidade. Porque ele pega um texto que é do Maurício de Souza para trabalhar uma ideia, então, aliás, ele pega a ideia do Covid-19, né? De ter que tomar banho, de ter que lavar as mãos, e trabalha isso com o texto do Maurício de Souza. Então, o texto do Maurício de Souza é a intertextualidade. Tá? 8. A biosfera... Gente, eu vou pular essa aqui. Depois eu vou mandar esses slides e vocês veem, tá bom? Vou pular isso aqui também, porque senão não vai dar tempo. Vamos para a variação linguística, que foi o que a gente não falou ainda. Variação linguística, porque está terminando o tempo. Aliás, já acabou, né? Mas, enfim, vamos mais 10 minutos, tá bom? Só para explicar a variação linguística. Variação linguística é porque a língua ela vai variar de acordo com algumas coisas. Então, existem níveis de variação linguística. O nível fonético e fonológico, que é a maneira de se pronunciar as palavras, quando as pessoas pronunciam colégio ou colégio, Corinthians ou Corinthians. Então, nós temos uma forma de pronúncia diferente. Isso é fonético fonológico. O 2 é o nível morfossintático, quando há uma variação na forma da palavra, como a gente falou agorinha, de córrego e corgo, de vassoura e vassoura, como está aí. Temos também o nível vocabular. Vocabular diz respeito às palavras. Então, tem palavras que são faladas de uma forma num lugar, mas que não são faladas da mesma forma em outro lugar. Por exemplo, em Goiás, nós falamos mexerica. Mas no sul é o quê? Vocês sabem que outro nome recebe? Tangerina? Tangerina. No Eu não norte, sei, mas em Rondônia a gente fala pocã. pocã. Pocã Sério? seria uma qualidade Uma de qualidade de mexerica mexerica. aqui em Goiás. Pocã é um tipo, né? Isso, pra gente a gente fala fruta mesmo, é pocã. Não fala mexerica lá. Pois é, então mexerica, pode ser pocã, como ela disse aí, mas esse aí porque aí no caso eles estão tomando o nome, pode ser bergamota, que também é mexerica, Gente, que é isso? pode ser tangerina, que também é mexerica, tudo é mexerica. Então nós temos palavras diferentes em regiões diferentes. Isso é nível vocabular. Vocábulo significa palavra, certo? Nível semântico é quando a gente emprega uma palavra num contexto e essa palavra pode ter um outro significado num outro contexto qualquer. Então, quando a pessoa diz, por exemplo, dente de alho, num determinado contexto, dente de alho significa o pedacinho lá da cabeça do alho, não é? Agora, a palavra dente, ela pode ser empregada num outro contexto. Ou a palavra dor de cabeça. Eu posso dizer, nossa, gente, hoje eu tive uma dor de cabeça lá no serviço, a pessoa não sabe fazer as coisas. Essa dor de cabeça pode significar um problema, não necessariamente uma dor. Então, em determinados contextos, a palavra muda de significado. Aí nós temos tipos de variação. Existe a variação histórica que ocorre ao longo do tempo. Então, a palavra era assim antigamente, ela deixa de existir, ou somente algumas pessoas, as mais antigas, as mais velhas, falam essa palavra. E aí surge uma outra palavra para poder
ficar no lugar, tá? Como pão, boa pinta e gato aí. Variação geográfica dentro do mesmo período de tempo, então no mesmo recorte de tempo, nós podemos ter palavras diferentes para uma mesma coisa, como bergamota, mexerica e tangerina. Ou como pão francês aí, ó. Nós chamamos aqui em Goiás, nós chamamos de pão francês ou pão de sal. Mas lá no Ceará, ele é chamado de carioquinha. Lá no Rio Grande do Sul, ele é chamado de cacetinho. Lá na região norte, de carequinha. No Nordeste, de pão aguado. No Rio de Janeiro, é pão de sal. Em Portugal, o nome dele é carcaça. Então, ele vai mudando de nome dependendo da região. Certo? Então, isso chama-se variação geográfica. Ok, pessoas? Aí eu trouxe outros exemplos aqui, ó, de palavras também que vão sofrer variação. O agente de trânsito, em Minas, a palavra é agente de trânsito, né? Em São Paulo, é marronzinho, pela cor do uniforme das pessoas que trabalham como agente de trânsito lá. Água sanitária em Minas, em São Paulo, Cândida. Aqui, para começar uma frase, e lá em São Paulo, então. Em Goiás, a gente começa com então. Então, deixa eu te contar. Então a gente começa com esse então. Arreda, mineiro, que significa chega para lá. Azar, mineiro, e zica. E deu zica, paulistano. Quer dizer, deu azar. Barbeiro, que é a pessoa que faz barbeiragem no trânsito, que é o que nós chamamos aqui também. Lá eles chamam de braço, em São Paulo. Para o mineiro, a palavra é biscoito e bolacha para o paulistano. Para nós aqui, é bolacha também. Biscoito é outra coisa. Boate para o mineiro, balada para o paulista. Café com leite, que é uma dose pequena, lá em São Paulo é média. Café com leite, se for uma dose grande, é pingado. Carteira de motorista é carta em São Paulo. Casaco ou agasalho em Minas. Em São Paulo é blusa, sem colocar o de frio na frente. Blusa. Chips em mineiro, salgadinhos no paulistano. Complicado é o mesmo que embaraçado. Contra-cheque é o mesmo que olerite. Corinthians é o mesmo que Corinthians. Compadre, chegado, é o mesmo que mano lá em São Paulo. Demais. Nossa, fulano fez demais, né? Ou eu vi isso aqui, ó, demais da conta. Ou então a pessoa fala assim, tô puta da vida. Então, quando ela fala puta da vida, quer dizer, eu tô com raiva demais. O puta aí serve como um advérbio de intensidade. Nós, em Goiás, também falamos isso. De nada, que é o agradecimento. Lá em São Paulo é imagina, né? Imagina. Então, você fala assim, nossa, professora, obrigada. Imagina. Um exemplo é o nome do supermercado Extra. O supermercado Extra, ele é paulista, né? E aí ele vem, em Goiás, se a gente for ler esse nome Extra, o nome é Extra. Para nós goianos, o nome é Extra. Para os paulistas, o nome é Extra, o E aberto. Para nós, o E fechado. Só que como o nome do supermercado veio de lá, as propagandas vieram de lá, e aí começou a falar extra, 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 aí a gente chama o supermercado de Extra. Mas se eu for ler essa palavra em qualquer lugar, eu vou ler Extra. Eu nunca vou ler Extra, certo? Nunca vou falar com esse é aberto. Empresa aqui e em Minas e firma em São Paulo. Aí aqui fechou para os mineiros, é nós para o paulista, certo? Entendido isso? Entendido o que é essa linguagem, essa variação? Sim. Perguntas? Não.
Então, a variação social é diferentes grupos da sociedade que falam de forma diferente. Então, a norma culta é a norma de prestígio, ela é adquirida somente na escola, é a norma da gramática. Essa é a norma culta. A linguagem técnica é a mesma coisa que jargão. Linguagem técnica e jargão são a mesma coisa. Então, o jargão ou a linguagem técnica é usada pelas profissões. Então, os farmacêuticos têm uma linguagem técnica, como os engenheiros têm uma, os administradores têm uma, os professores têm outra e assim por diante. As gírias, elas são desenvolvidas como códigos de determinados grupos. E elas duram um tempo e aí elas desaparecem e são substituídas por outras. Então, as pessoas lá de 1950, elas tinham umas gírias que as pessoas, por exemplo, os jovens, é um grupo, certo? Dentro da comunidade. Então, o grupo de jovens de 1950 tinha gírias diferentes do grupo de jovens de 2020. Então, se você chega para uma menina na escola lá com 15 anos de idade e diz que essa menina é um broto, para ela isso não faz sentido nenhum, porque o broto que ela conhece é o broto da planta que tem lá na casa dela. Ela não conhece outra significação para broto. Mas o povo lá em 1950, 1960, broto para ele significava menina bonita. A variação situacional, que é o uso da língua de acordo com a situação de comunicação, o grau de formalismo. Se eu estou num evento que exige que eu fale melhor, então eu preciso falar melhor. Se eu estiver no bar junto com os meus amigos, esse grau de formalismo cai, ele diminui. Então, eu não preciso gastar o meu português, o meu latim, lá no bar com os meus amigos. Mas se eu estiver no evento, é preciso que eu faça isso. A modalidade, que é a diferença entre fala e escrita, não se esqueçam, nós temos uma língua para falar, uma língua para escrever. Então, existe diferença entre escrita e fala. O que eu falo, eu não escrevo. O que eu escrevo, eu não vou falar. Certo? Nós falamos muito bem assim. Mas nós não... Isso a gente escreve, mas a gente não fala. Porque para falar, é nós fala. Não tem nós falamos. Não existe nós falamos. Não existe você na fala. Existe você, existe ser. Existe você, mas você não. Então, é o grau de formalidade é que vai implicar com que eu diga essas palavras ou não. E a sintonia, que é o ajuste que você faz para poder se adequar àquela pessoa que te ouve. Então, se a pessoa tem menos escolaridade, se você tem uma linguagem muito rebuscada, é preciso que você se adeque ao seu receptor para que ele entenda perfeitamente o que você está falando. Perguntas? Não. Professor, mas não é errado a gente estar ensinando uma criança já a falar correto. Não, não é. O que a família ensina, nada é errado. A família sabe o que é melhor para essa criança, certo? E quando ela for para a escola, ela só vai aprender o que a escola julga que é certo, que é a língua da gramática. Só isso que ela vai aprender. Entendido? Sim. Sim, professora. Então, eu vou mandar os slides para vocês. Tem outros exercícios aqui, ó. Aí vocês façam esses exercícios, vejam, todos eles estão respondidos, tá? Aí vocês vejam. Vai mandar onde, professora? Vou mandar no WhatsApp agora, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então tá. E aí e depois eu mando então as respostas lá que o Felipe tinha pedido. Então, boa noite, estudem. Deixa eu ver o que o povo escreveu aqui. Professora? Boa noite, professora. Boa noite. Ô, professora. Sim, Wellington. Boa noite, professora. Até a semana que vem. Parabéns hoje, viu, pela língua portuguesa, na qual a senhora é nossa tutora, entendeu? Hoje é o dia da língua portuguesa, né? Isso. Isso mesmo. Muito obrigada. Ok. Boa noite. Boa noite, então, e até a próxima. Estudem, por favor, tá? Beijos, pessoinha. Beijo.
Beijos. Até terça. Beijo, professora. Boa tarde. Não se esqueçam. Pode deixar.